Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre a descoberta da escrita do Karl Rove Knausgaard. Esse aqui é o quinto livro da série, né, chama Minha Luta. O primeiro é a Morte do Pai, o segundo é Um Outro Amor, o terceiro é A Ilha da Infância, o quarto é Uma Temporada no Escuro, então esse aqui é o quinto. Eu vou deixar link pra todos os vídeos, tem vídeo pra todos eles aqui no canal, então tá ali, caso alguém queira dar uma olhada. Pra quem não tem a mínima ideia do que eu tô falando, essa daqui é uma série escrita por esse escritor norueguês. A série se chama Minha Luta e ele meio que conta a vida dele. Essa série ficou conhecida, eu acho que já deve fazer uns 4 anos, 5 anos mais ou menos. Ele começou a publicar na Noruega e na época ele teve muitos problemas legais, porque ele conta coisas da vida das pessoas, enfim. E isso até eu acho que ajudou a criar uma certa fama para a obra. E enfim, já foi publicado em várias línguas e tal. E bom, a série ela não é linear, né? Ela não é cronologicamente linear. Então a gente começa meio que no meio desse livro aqui. Depois a gente vai para a parte mais adulta, depois a gente volta para a infância, adolescência, vem pra cá. Então aqui esse livro se passa, ele começa inclusive, né, com as datas, os 14 anos durante os quais eu morei em Bergen, de 1988 a 2002, acabaram faz tempo e não deixaram nenhum rastro, a não ser como episódios que talvez certas pessoas ainda lembrem. Um lampejo numa cabeça aqui, um lampejo numa cabeça ali, e claro, tudo que existe na minha própria lembrança daquele tempo. Então esse aqui é um período, começo da fase adulta, até ali ele já está um pouco mais adulto, e ele vai para Bergen para começar uma oficina de escrita. Então ele vai ficar 1 ano, e o trem está passando, óbvio. Mas enfim, ele fica 1 ano ali para fazer a oficina de escrita, e daí ele começa a pensar em fazer faculdade, começa a ter uma vida nessa cidade, relações, amigos, namoradas, e vai ficando, vai tendo mais empregos. Então ele já tinha tido aquele emprego como professor, né, que a gente vê numa Temporada no Escuro, mas aqui que ele continua, então talvez insistindo numa carreira mais literária mesmo, né, ainda que ele demore um tempo para começar a publicar e tal, mas já indo para essa parte. Aqui também a gente acompanha talvez 2 grandes relacionamentos dele, uma namorada e uma esposa, né? É o primeiro casamento dele. E é bem curioso porque ele se apaixona nesse livro, né? E ler ele apaixonado é muito legal, assim. Sabe quando você tá apaixonado, você fica idiota e faz aquelas coisas toscas e depois você percebe tudo isso, mas quando você está envolvido você não percebe tudo isso e tal. E é exatamente assim, então é um livro bem legal para ler nesse período da nossa vida. Mas de qualquer forma, enfim, é um livro para mim bem interessante. Eu gosto muito do primeiro e do segundo. Eu já li faz tempo, eu não sei hoje dizer qual que eu gosto mais dos dois, eu teria que eventualmente reler, assim, mas o primeiro e o segundo são livros bons. O terceiro, o da infância, é um livro chato, e muita gente acha isso. Eu acho que ele, dentro da série, tem sentido, assim, eu acho que é aquele tipo de livro que vale a pena passar por ele, porque ele explica muita coisa de outros momentos do autor e tal. E talvez o ser chato é um pouco de propósito, assim, de mostrar como essa infância também foi chata e essa coisa toda, né, porque explica bastante da vida dele, pra ser sincero. O quarto já é um livro que dá uma boa melhorada, assim, é bem mais interessante. Esse aqui pra mim volta, eu acho, a ficar no nível do primeiro e do segundo, assim, é um livro bem legal. Eu acho que é interessante também porque é daqui que vão vir várias coisas relacionadas à escrita dele, então várias das referências que ele tem de outros escritores,
vários dos insights, e começa a escrever coisas bem diferentes, até o momento que ele começa a ter os tiques, assim, que talvez escrever sobre a vida dele pudesse ser uma boa ideia. Então todo esse processo dele tá aqui dentro, o que é muito interessante. Eu acho que pra gente que gosta da série é uma ótima leitura. Bom, uma coisa que a gente tem conversado, eu acho que desde os começos, desde que eu comecei a fazer os vídeos sobre esses livros, é aquela pergunta, né? Por que é tão legal ler os livros desse cara que tá falando da vida dele e a vida dele não tem nada demais, é uma vida normal. Por que é legal ler esse cara e tal, né? Eu queria compartilhar com vocês um trechinho de um livro que eu li faz pouco tempo, que é o Mutações da Literatura no Século XXI, da Leila Perrone Moisés. A Leila é uma pesquisadora, né? Ela é professora da USP, isso mesmo, professora da USP, e ela pensa em literatura e ela vai tentar identificar algumas das características que possam explicar a literatura feita no século XXI. E ela vai falar um pouco sobre o Karol e sobre a série, né, A Minha Luta, num capítulo chamado Autoficção e os Limites do Eu. E uma das coisas que eu achei interessante que ela fala, assim, várias outras coisas, é que essa relação entre obra e escritor e essa mistura entre uma experiência pessoal com a literatura, ela não é exatamente nova, mas que ela talvez seja muito ampliada recentemente, né? E que obras como essa aqui talvez chamem a atenção pelo realismo que ele consegue dar a coisas extremamente cotidianas. Então, ações, e isso eu ainda estou meio que citando ela, né, gente? Ações simples como, tipo, abrir uma porta ou coisas assim, ele consegue descrever e ele coloca essas coisas de um jeito na literatura dele que quando a gente lê, a gente se sente muito próximo e muito ligado e muito rápido, assim, porque é um jeito de ver a nossa realidade também, é um jeito de criar empatia, de ver essa voz desse personagem e tudo mais. Então tá aí uma coisa pra gente pensar, né? Eu acho que é verdade, assim, né? Porque tem as nossas vidas, na maior parte do tempo, são muito banais e muito comuns, e ver isso elevado a essa literatura, ver isso bem escrito, ver isso dessa outra forma, pode ser uma das coisas que torna a literatura dele interessante, né? Apresentar essa normalidade com um tom de arte, não sei, talvez tá aí um dos motivos pelos quais ler Karol pode ser legal. E outra coisa ainda que eu queria falar nesse vídeo, que não faz muito tempo eu recebi uma pergunta sobre se é possível ler estes livros fora dessa ordem publicada. E eu queria falar sobre isso porque eu vi que algumas pessoas desistem no terceiro livro, que é o livro da infância, que é esse livro talvez mais chato um pouco. E isso me fez pensar, né? Será que dá pra ler Karol fora de ordem? Caso você esteja lendo a série também quiser deixar sua opinião aí embaixo, por favor, faça isso. Mas assim, eu acho que sim, acho que não. Eu acho que dá sim pra ler fora de ordem, porque ele é fora de ordem, então você não vai perder nada nesse sentido assim de... você ainda vai conseguir montar a cronologia da história lendo fora de ordem. Mas eu acho que existe um pequeno problema, assim, algo a se pensar, que é o autor colocou numa ordem específica e eu acho que isso tem um objetivo. E eu acho que talvez colocar o livro da infância tão perto do livro em que ele tem filhos, que é o segundo, talvez tenha uma maneira de explicar a relação dele com os filhos, né? Explicar a infância dele, por exemplo. Ou, enfim, eu acho que tem toda uma construção do autor que me parece que mudar a ordem pode criar um efeito diferente no leitor, que não é necessariamente ruim, né? Enfim, eu não sei, foi isso que eu pensei, assim, que o autor colocou a história numa determinada ordem pra ela ser construída, né? Pra gente passar por essas mudanças. Porque eu não sei vocês, por exemplo, o segundo livro me deixa com muita raiva dele. E daí o terceiro me explica muito do personagem, então quando eu vou ler o quarto, eu tô com uma relação muito diferente do que eu tava no fim do segundo, por exemplo. Então eu acho que talvez, não sei,
que vocês acham? Não sei se seria uma boa ideia trocar de ordem por causa disso. Bom, enfim, pessoal, é isso que eu queria comentar. Quem tá lendo, então, comenta aí embaixo nos comentários essa coisa de mudar de ordem e me diz o que vocês acham também sobre a ideia da Leila Perrone Moisés, né? Essa questão da descrição da realidade. Vocês acham que isso ajuda a gente a explicar um pouco do que é ler Karl Rove, enfim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. Tchau, tchau.